Jean-Pierre Vernant. Mito e religião na Grécia Antiga. Dos homens aos deuses, do sacrifício. Para orientar-se em sua prática cultual, portanto, o fiel deve levar em conta a ordem hierárquica que preside a sociedade do além. No topo, os Theoi, os deuses, grandes e pequenos, que formam a raça dos bem-aventurados imortais. Agrupados sob a autoridade de Zeus, eles são os olimpianos. Portanto, divindades celestes, em princípio, embora alguns deles, como Poseidon e Deméter, comportem aspectos ctonianos. Existe, é claro, um deus do mundo subterrâneo Hades, mas ele é precisamente o único a não ter nem templo nem culto. Os deuses são tornados presentes neste mundo em espaços que lhes pertencem. Primeiro, os templos onde residem, mas também os locais e os objetos que lhes são consagrados e que, especificados como sagrados, podem ser alvo de interdições. Bosque, A/50s, bosquete, fonte, cimo de um monte, terreno delimitado por uma cerca ou por marcos, términos, encruzilhada, árvore, pedra, obelisco. O templo, morada reservada ao Deus como seu domicílio, não serve de local de culto onde os fiéis se reuniriam para celebrar os ritos. É o altar exterior, o bumos, bloco de alvenaria quadrangular, que preenche essa função. Em torno dele sobre ele cumpre-se o rito central da religião grega, cuja análise se impõe em primeiro lugar, a saber, do sacrifício, a tisia. Normalmente, trata-se de um sacrifício cruento de tipo alimentar. Um animal doméstico, enfeitado, coroado, ornado de fitas, é levado em cortejo ao som das flautas até o altar, aspergido com água lustraí e com um punhado de grãos de cevada que também são lançados sobre o solo. O altar os participantes, também eles portadores de coroas. A cabeça da vítima é então levantada. Cortam-lhe a garganta com um golpe de machaira, uma espada curta dissimulada sob os grãos no canyon, o sexto ritual. O sangue que jorra sobre o altar é recolhido num recipiente. O animal é aberto. Extraem-se suas vísceras, especialmente o fígado, que são examinadas para que se saiba se os deuses aprovam o sacrifício. Nesse caso, a vítima é logo retalhada. Os ossos longos, inteiramente descarnados, são postos sobre o altar. Envoltos em gordura, são consumidos pelas chamas com aromatizantes e, sob a forma de fumaça perfumada, elevam-se para o céu, em direção aos deuses. Alguns pedaços internos, os splagshna, enfiados em espetos, são grelhados sobre o altar, no mesmo fogo que envia a divindade a parte que lhe cabe, estabelecendo assim o contato entre a potência sagrada destinatária do sacrifício e os executantes do rito, aos quais essas carnes grelhadas estão reservadas. O resto da carne, fervido em caldeirões e depois cortado em porções iguais, é às vezes consumido no local, às vezes levado para casa pelos participantes, e outras distribuído fora, no âmbito de uma comunidade menos ou mais ampla. Certas partes de honra, como a língua ou o couro, cabem ao sacerdote que presidiu a cerimônia, mesmo que sua presença não seja indispensável. Em princípio, todo cidadão, se não tiver nenhuma mácula, está plenamente qualificado para proceder ao sacrifício. Tal é o modelo corrente, cujo alcance religioso será necessário definir, distinguindo suas implicações teológicas. Mas alguns esclarecimentos são desde já indispensáveis para lançar esse quadro. Certas divindades e certos rituais, como o de Apolo Genitor em Delfos e o de Zeus e Patos na Ática, exigem, em vez do sacrifício cruento, oblações vegetais, frutos, ramos, sementes, mingau, pelanós, bolos, aspergidos com água, leite, mel ou azeite, excluindo-se o sangue e mesmo o vinho. Há casos em que oferendas desse tipo, quase sempre consumidas no fogo, mas às vezes simplesmente depositadas sobre o altar sem serem queimadas, assumem um caráter de nítida oposição à prática corrente. Considerados como sacrifícios puros, contrariamente, aqueles que implicam a execução de um ser vivo, servirão de modelo a correntes sectárias. Órficos e pitagóricos,
os invocarão para pregar, em seu modo de vida, um comportamento ritual e uma atitude perante o divino que, rejeitando como ímpio o sacrifício cruento, irão distinguir-se do culto oficial e parecerão estranhos à religião cívica. Por outro lado, o próprio sacrifício cruento comporta duas formas diferentes, conforme se dirige a deuses celestes e olimpianos ou a deuses ctonianos e infernais. A língua já os distingue. Os gregos empregam, para os primeiros, o termo tefne, para os segundos, enagis e finospatev. A tisia, como vimos, tem por centro um altar elevado, o bumos. O sacrifício ctoniano não comporta altar, a não ser um altar baixo, eschara, com um orifício para que o sangue escoe para dentro da terra. É celebrado normalmente à noite, sobre uma cova, botros, que abre o caminho para o mundo infernal. O animal é imolado, já não com a cabeça puxada para o alto, mas abalada em direção à terra que o sangue vai inundar. Uma vez degolada, a vítima já não é alvo de nenhuma manipulação ritual. Oferecida em holocausto, é inteiramente queimada sem que os celebrantes sejam autorizados a tocá-la e sobretudo a comer dela. Nesse tipo de rito, em que a oferenda é aniquilada para ser entregue em sua totalidade ao além, trata-se menos de estabelecer com a divindade um intercâmbio regular, dentro da confiança recíproca, que de afastar forças sinistras, de pacificar uma potência temível cuja abordagem, para não ser nefasta, exige defesa e precaução. Ritual de aversão, poderíamos dizer, mais que de aproximação, de contato. É compreensível que seu uso seja essencialmente reservado ao culto das divindades ctonianas e infernais, aos ritos expiatórios, aos sacrifícios oferecidos aos heróis e aos mortos, no fundo de seus túmulos. Ponto 1. Repasto de festa. No sacrifício olimpiano, a orientação voltada para as divindades celestes não é marcada somente pela luz do dia, pela presença do altar, pelo sangue que jorra para o alto por ocasião da degola. Um traço fundamental desse ritual é ser ele, indissociavelmente, uma oferenda para os deuses e um repasto de festa para os homens. O ponto culminante da ação é sem dúvida o instante, pontuado pelo grito ritual, o ololigmos, em que a vida abandona o animal e passa para o além, para a companhia dos deuses. Mas isso não impede que todas as partes dele, cuidadosamente recolhidas e tratadas, sejam destinadas aos homens, que as consomem juntos. A própria imolação se produz numa atmosfera de cerimônia faustosa e alegre. Toda a encenação ritual, desde a procissão em que o animal, em grande pompa, é conduzido livremente, sem amarras, até a dissimulação do cutelo dentro do cesto e o estremecimento pelo qual a vítima, aspergida, supostamente concorda com a imolação, tudo visa apagar os vestígios da violência e da execução para colocar em primeiro plano o aspecto de solenidade pacífica e de festa jubilosa. Acrescentemos que, na economia da ptisia, os procedimentos de retalhamento da vítima, de cozimento dos pedaços, grelhados ou fervidos, de sua repartição determinada em fatias iguais, de seu consumo no local ou fora dele, a poporá, não são menos importantes que as operações rituais de abate. Essa função alimentar do rito exprime-se num vocabulário em que sacrifício e açougue não se distinguem. O termo hiereion, que designa um animal como vítima sacrificial, qualifica-o também como animal de corte, pr9 prio para o consumo. Como os gregos só comem carne por ocasião dos sacrifícios e conforme as regras sacrificiais, a tisia é, simultaneamente, um cerimonial religioso em que uma piedosa oferenda, com frequência acompanhada de oração, é endereçada aos deuses. Uma cozinha ritualizada segundo as normas alimentares que os deuses exigem dos humanos. E um ato de comunhão social que, pelo consumo das partes de uma mesma vítima, reforça os vínculos que devem unir os cidadãos e torná-los iguais entre si. Peça central do culto e elemento cuja presença é indispensável em todos os níveis da vida coletiva, na família e no Estado, o sacrifício ilustra a estreita imbricação entre o religioso e o social na Grécia das cidades.
Sua função não é arrancar o sacrificante e os participantes, pelo tempo que durar o rito, aos seus grupos familiares e cívicos, às suas atividades corriqueiras, ao mundo humano que é o deles, mas, ao contrário, instalá-los nessas situações, no local e nas formas exigidas, integrá-los à cidade e à existência deste mundo segundo a ordem do mundo a qual os deuses presidem. Religião intramundana, no sentido de Max Weber, religião política, na acepção grega do termo. Nela, o sagrado e o profano não formam duas categorias radicalmente contrárias, excludentes, uma da outra. Entre o sagrado inteiramente proibido e o sagrado plenamente utilizável, encontra-se uma multiplicidade de formas e de graus. Além das realidades que são dedicadas a um Deus, reservadas ao seu uso, há algo de sagrado nos objetos, nos seres vivos, nos fenômenos da natureza, assim como nos atos corriqueiros da vida privada, uma refeição, uma partida em viagem, a acolhida a um hóspede, e naqueles, mais solenes, da vida pública. Todo pai de família assume em sua residência funções religiosas para as quais está qualificado sem preparação especial. Qualquer dono de casa é puro, se não tiver cometido um erro que o deixe imaculado. Nesse sentido, a pureza não tem de ser adquirida ou obtida. Ela constitui o estado normal do cidadão. Na cidade, não existe separação entre sacerdócio e magistratura. Há sacerdócios que são atribuídos por direito ocupados como magistraturas, e todo magistrado, em suas funções, reveste-se de um caráter sagrado. Todo poder político, para ser exercido, toda decisão comum, para ser válida, exigem a prática de um sacrifício. Na guerra ou na paz, antes de travar batalha, ou na abertura de uma assembleia, ou ainda na posse dos magistrados, a execução de um sacrifício não é menos necessária que durante as grandes festas religiosas do calendário sacro. Como lembra com justeza Marcel Detienne em La cuisine du sacrifice em paz greca, cozinha do sacrifício em terra grega. Até uma época tardia, uma cidade como Atenas conserva em exercício um arconte rei do qual uma das maiores atribuições é a administração de todos os sacrifícios instituídos pelos antepassados, do cessim conjunto dos gestos rituais que garantem o funcionamento harmonioso da sociedade. Se a tisia se revela tão indispensável para assegurar às práticas sociais sua validade, é que o fogo sacrificial, ao fazer subir para o céu a fumaça dos perfumes, da gordura e dos ossos, cozinhando ao mesmo tempo a parte dos homens, abre entre os deuses e os participantes do rito uma via de comunicação. Ao imolar uma vítima, ao queimar-lhe os ossos, ao comer a carne dela segundo as regras rituais, o homem grego institui e mantém com a divindade um contato sem o qual sua existência, abandonada a si mesma, desmoronaria, vazia de sentido. Esse contato não é uma comunhão. Não se come o Deus, mesmo sob forma simbólica, para identificar-se com ele e participar de sua força. Consome-se uma vítima, animal, um bicho doméstico, e come-se dele uma parte diferente da que é oferecida aos deuses. Ó vínculo que o sacrifício grego estabelece, sublinha e confirma, na própria comunicação, a extrema distância que separa mortais e imortais. Ponto 2. Os ardis de Prometeu. Quanto a isso, os mitos de fundação do sacrifício são muito precisos. Esclarecem plenamente as significações teológicas do ritual. O titã Prometeu, filho de Jápeto, é quem teria instituído o primeiro sacrifício, fixando assim para sempre o modelo ao qual os humanos se adaptam para honrar os deuses. O episódio se passa num tempo em que deuses e homens ainda não estavam separados. Viviam juntos, festejando as mesmas mesas, compartilhando a mesma felicidade, longe de todos os males. Os humanos desconheciam então a necessidade do trabalho, as doenças, a velhice, as fadigas, a morte e a espécie das mulheres. Tendo Zeus sido promovido a rei do céu e procedido, entre deuses, a uma justa repartição das honrarias e das funções, chegou o momento de fazer o mesmo entre homens e deuses e de delimitar exatamente o tipo de vida própria a cada uma das duas raças. Prometeu é encarregado da operação. Diante de deuses e homens reunidos, ele traz, abate e retalha um enorme boi.
de todos os pedaços cortados, faz duas partes. A fronteira que deve separar deuses e homens segue, portanto, a linha de partilha entre aquilo que, no animal imolado, cabe a uns e a outros. O sacrifício aparece assim como o ato que consagrou, efetuando-a pela primeira vez, a segregação dos estatutos divino e humano. Mas Prometeu, em rebelião contra o rei dos deuses, quer enganá-lo em proveito dos homens. Cada uma das duas partes preparadas pelo Titã é um ardil, uma armadilha. A primeira, sob a camuflagem de um pouco de gordura apetitosa, só contém os ossos descamados. A segunda esconde, sob o couro e o estômago, de aspecto repulsivo, tudo o que há de comestível no animal. O seu ao seu dono. Cabe a Zeus, em nome dos deuses, escolher primeiro. Ele, porém, compreende a armadilha e finge cair nela para melhor requintar sua vingança. Então, escolhe a porção externamente tentadora, a que dissimula, sob uma fina camada de gordura, os ossos incomíveis. Essa é a razão pela qual, nos altares odoríferos do sacrifício, os homens queimam para os deuses os ossos brancos da vítima cujas carnes vão partilhar. Guardam para si a porção que Zeus não reteve, a da vianda. Prometeu imaginava que, destinando aos humanos, reservava-lhes a melhor parte. Porém, por mais esperto que fosse, não desconfiava de que estava dando a eles um presente envenenado. Ao comerem a carne, os humanos assinam sua sentença de morte. Dominados pela lei do ventre, doravante irão comportar-se como todos os animais que povoam a terra, as ondas ou o ar. Se eles se comprazem em devorar a carne de um bicho a quem a vida abandonou, se tem uma imperiosa necessidade de alimento, é que sua fome jamais mitigada, sempre renascente, é a marca de uma criatura cujas forças pouco a pouco se desgastam e se esgotam, uma criatura condenada à fadiga, ao envelhecimento e à morte. Contentando-se com a fumaça dos ossos, vivendo de odores e de perfumes, os deuses demonstram pertencer a uma raça cuja natureza é inteiramente diferente da dos homens. Eles são os imortais, sempre vivos, eternamente jovens, cujo ser não comporta nada de perecível, e que não tem nenhum contato com o domínio do corruptível. Mas Zeus, em sua cólera, não limita sua vingança a isso. Antes mesmo de se produzir, de terra e água, a primeira mulher, Pandora, que introduzirá no meio dos homens todas as misérias que eles não conheciam antes, o nascimento por procriação, as fadigas, o trabalho árduo, as doenças, a velhice e a morte, ele decide, para fazer com que o Titã pague sua parcialidade em favor dos humanos, não mais conceder-lhes o gozo do fogo celeste, do qual eles dispunham até então. Privados do fogo, os homens deverão devorar a carne crua, como fazem os animais. Prometeu furta então, na umbela de uma férula, uma centelha, uma semente de fogo que ele traz para a terra. Na falta do corisco do raio, os homens passam a dispor de um fogo técnico, mais frágil e mortal, que é preciso conservar, preservar e nutrir alimentando incessantemente para que não se apague. Ao cozinhar o alimento, esse fogo secundário, derivado, artificial em relação ao fogo celeste, distingue os homens dos bichos e os instala na vida civilizada. Os humanos tornam-se então os únicos, entre todos os animais, a compartilhar com os deuses a posse do fogo. Assim, é ele que os une ao divino elevando-se dos altares onde está aceso em direção ao céu. Mas esse fogo, celeste por sua origem e por sua destinação, é também, por seu ardor devorante, perecível como as outras criaturas vivas submetidas à necessidade de comer. A fronteira entre deuses e homens é simultaneamente atravessada pelo fogo sacrificial que os une uns aos outros e sublinhada pelo contraste entre o fogo celeste, nas mãos de Zeus, e aquele que o furto de Prometeu pôs à disposição dos homens. Por outro lado, a função do fogo sacrificial consiste em distinguir, na vítima, a parte dos deuses, totalmente consumida, e a dos humanos, apenas cozida suficiente para não ser devorada crua. Essa relação ambígua entre os homens e os deuses no sacrifício alimentar é acompanhada de uma relação também equívoca dos homens com os animais. Para viver, uns e outros precisam comer, quer seu alimento se componha de vegetais ou de carne. Assim,
são todos igualmente perecíveis. Mas os homens são os únicos que comem carne cozida, segundo certas regras, e depois de oferecerem aos deuses, para honrar-los a vida do animal que lhes é dedicada com os ossos. Se os grãos de cevada, espalhados sobre a cabeça da vítima e sobre o altar, são associados ao sacrifício cruento, é porque os cereais, alimento especificamente humano, que implica o trabalho agrícola, representam aos olhos dos gregos o modelo das plantas cultivadas que simbolizam, em contraste com uma existência selvagem, a vida civilizada. Triplamente cozidos, por uma cocção interna que a lavra favorece, pela ação do sol e pela mão do homem, que com eles faz pão, os cereais são análogos às vítimas sacrificiais, animais domésticos cujas carnes devem ser ritualmente assadas ou fervidas antes de serem comidas. No mito prometeico, o sacrifício aparece como resultado da rebelião do Titã contra Zeus no momento em que homens e deuses devem separar-se e fixar sua respectiva sorte. A moral dessa narrativa é que não se pode esperar ludibriar o espírito do soberano dos deuses. Prometeu tentou isso, e o preço do seu fracasso deve ser pago pelos homens. Portanto, sacrificar, comemorando a aventura do Titã, fundador do rito, é aceitar sua lição. É reconhecer que, através da realização do sacrifício e de tudo que ele acarretou para o homem, o fogo prometeico, a necessidade do trabalho, a mulher o casamento para ter filhos, os sofrimentos, a velhice e a morte, Zeus situou os homens no lugar onde eles devem manter-se, entre os animais e os deuses. Sacrificando, homem se submete à vontade de Zeus, que fez dos mortais e dos imortais duas raças distintas e separadas. A comunicação com o divino se institui durante um cerimonial de festa, de uma refeição destinada a lembrar que a antiga comensalidade acabou. Deuses e homens já não vivem juntos, já não comem às mesmas mesas. Não é possível sacrificar conforme o modelo que Prometeu estabeleceu e ao mesmo tempo pretender, seja de que maneira for, igualar-se aos deuses. No próprio rito que visa reunir os deuses e os homens, o sacrifício consagra a distância intransponível que doravante os separa. Ponto 3. Entre animais e deuses. Pela observância de regras alimentares, o rito estabelece o homem no estatuto que lhe é próprio. Há uma justa distância da selvageria dos animais, que devoram uns aos outros inteiramente crus, e da imutável felicidade dos deuses, que ignoram a fome, a fadiga e a morte, porque alimentados de perfume de ambrosia. Esse cuidado de delimitação precisa, de repartição exata, estreitamente o sacrifício, no ritual e no mito, a agricultura cerealífera e ao casamento, ambos definidores, em comum com o sacrifício, da posição específica do homem civilizado. Assim como, para sobreviver, precisa consumir a carne cozida de um animal doméstico sacrificado segundo as regras, ele também necessita alimentar-se dos citos, da farinha cozida de plantas domésticas regularmente cultivadas, e, para sobreviver a si mesmo, gerar um filho pela união com uma mulher que o casamento arrancou do estado selvagem para domesticá-la, fixando ao lar conjugal. No sacrifício grego, em razão dessa mesma exigência de equilíbrio, o sacrificante, a vítima e o deus, embora associados no rito, nunca são normalmente confundidos, mas mantidos a uma boa distância, nem perto demais nem longe demais. O fato de essa poderosa teologia solidária é um sistema social em sua maneira de estabelecer barreiras entre o homem e aquilo que não é ele, de definir as relações dele com o aquém e o além do humano, estar inscrita no nível dos procedimentos alimentares explica que as extravagâncias de dieta, entre os órficos e os pitagóricos de um lado e certas práticas dionisíacas de outro, tenham uma significação propriamente teológica e traduzam profundas divergências na orientação religiosa. O vegetarianismo, a abstenção de carne, é a recusa ao sacrifício cruento, assimilado ao homicídio contra um próximo. No polo oposto, a homofagia, o diasparagmos das bacantes, isto é, a devoração crua de um animal aquado e despedaçado vivo, é a inversão dos valores normais do sacrifício.
Mas, quer a pessoa contorne o sacrifício pelo alto, alimentando-se, como os deuses de iguarias inteiramente puras e no limite de odores, quer o subverta por baixo, eliminando, pela diluição das fronteiras entre homens e animais, todas as distinções que o sacrifício estabelece, de modo que realize um estado de completa comunhão do qual é possível dizer tanto que ele é um retorno à doce familiaridade de todas as criaturas na idade de ouro, como a queda na confusão caótica da selvageria. Trata-se, nos dois casos, de instaurar, seja pela ascese individual, seja pelo frenesi coletivo, um tipo de relação com o divino que a religião oficial, através dos procedimentos do sacrifício, exclui e proíbe. Também nos dois casos, por meios inversos e com implicações contrárias, a distância normal entre o sacrificante, a vítima e a divindade se embaralha, esfuma, se desaparece. A análise da cozinha sacrificial leva assim a distribuir, como num quadro, as posições menos ou mais excêntricas, menos ou mais integradas ou marginais, ocupadas por diversos tipos de seitas, de correntes religiosas ou de atitudes filosóficas, em ruptura não só com as formas regulares do culto, mas também com o quadro institucional da cidade e com tudo que ele implica em relação ao estatuto do homem, quando ele está, social e religiosamente, em ordem.